irmãos, com a graça e a paz, nosso Senhor Jesus Cristo, amém? É muito bom estar na casa do Senhor essa manhã e queria pedir aos irmãos que façam o que a gente sempre faz, né? Que nós tenhamos um momento de oração para que a palavra de Deus ela possa achar lugar em nossos corações, dar frutos a 30, 60, 100 por um e que nós não saiamos daqui da mesma forma que chegamos. Amém? Vamos orar? Meus irmãos, ainda de pé, eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês em Apocalipse. Apocalipse, né? Capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 7 e o 8. Apocalipse 1. Nós vamos ler o versículo 7 e 8. Amém? E assim diz a palavra do Senhor para mim e para você essa manhã. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor pela tua presença aqui nesse lugar, Pai. Ah, Deus. Obrigado, Senhor, pela tua presença aqui. Obrigado pela tua graça. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos amou de uma forma, Pai, imensurável. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Dai-nos libertação, Pai. Dai-nos visão, mostra-nos o que o Senhor quer para nossas vidas. Ó Pai, não nos deixe cair na improdutividade. Que o Senhor esteja, Pai, no controle das nossas vidas. Que o Senhor nos liberte, cure os nossos olhos, Pai, para que nós vejamos não as circunstâncias, mas que os nossos olhos estejam fitos no Senhor. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia e mais um dia que o Senhor nos deu de vida. Muito obrigado. Obrigado, Pai. Obrigado porque nós ainda não somos perseguidos por cultuar o Senhor. Temos liberdade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, também pela tua palavra. Nós oramos, Pai, para que o Senhor capacite o teu servo para falar aquilo que o Senhor colocou no coração. E que a tua palavra ache lugar em nossos corações. Que todo espírito de resistência, todo espírito maligno, tudo aquilo que não provém de ti, destinado a nos atrapalhar, Pai, a estudar a tua palavra e aprender aquilo que o Senhor quer nos dizer, seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Nós oramos porque sabemos que o Senhor está aqui essa manhã. Nós cremos, Pai, e isso nos basta. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Os irmãos podem se assentar. É muito bom estar na presença do Senhor, sentir a presença do Senhor. É muito bom. E às vezes a gente fica esperando algo sobrenatural, esperando algo extraordinário. E o Senhor se manifesta de forma simples. Muito simples. Então, meu irmão, esse texto que a gente acabou de ler, a gente conhece de cor e salteado. A gente já viu esse texto várias vezes, creio que não é novidade para os irmãos. Mas esse texto ele está se referindo à grande volta de Jesus, né? E como nós sabemos disso?
Porque na revelação do Senhor Jesus para João, ele dá uma descrição, né, é como se ele se auto-intitulasse. Ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega. E o que isso quer dizer? Hoje nós estamos vendo isso mais claramente, porque infelizmente nós estamos passando por um momento de pandemia e eles estão classificando as variantes do vírus como letras do alfabeto grego, né? Então, nós já tivemos a variante Delta e hoje nós estamos vendo a variante Ômicron, né? Que são 2 letras do alfabeto grego. E Jesus está dizendo aqui que ele é o Alfa e o Ômega, que também, Alfa também é uma letra do alfabeto grego, e o Ômega também. Só que Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, e Ômega é a última. Esse grego é o grego koiné, e para os irmãos entenderem, é como se fosse uma linguagem popular, né? É um estilo de grego popular. Então, isso implica dizer que Jesus estava se revelando como o princípio e também o fim de todas as coisas. Talvez uma leitura simples e rápida a gente perca esse detalhe, porque ele está dizendo aqui: olha, eu sou o princípio e também sou o fim de todas as coisas. Ele se revela como Alfa porque ele é o criador de todas as coisas e ele é o único que possui conhecimento da origem de tudo que existe. Ele se revela como Ômega porque significa que ele é o consumador de todas as coisas. Ele é aquele que possui poder e controle de tudo e de todos. Ele conduz a história e segundo os seus propósitos. Talvez, irmãos, e hoje em dia, com o excesso de informações que nós temos, nós vemos discussões sobre todos os assuntos. Mas existem coisas que são taxativas e não cabem discussões. E eu creio que nós estamos diante de uma delas. Porque em Gênesis 1:26, nós vemos uma voz do Senhor que diz: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso indica a presença do Deus único como Trindade. É confuso. Como um Deus único pode ser 3? Também podemos ver isso no texto de Gênesis, capítulo 1, também no versículo 1, que diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Do hebraico, meus irmãos, a tradução, a palavra do hebraico seria Bareshit bara Elohim. Quer dizer, Elohim, todos nós sabemos, quer dizer Deus. Mas o sufixo El, ele já quer dizer Deus. Isso significa que a palavra Deus está no plural. Está no plural. Assim como El Shaddai, El Elyon. Isso indica a presença da Trindade na criação. Ou seja, mesmo sendo 3 pessoas distintas, é um único Deus. É um único Deus. E talvez você fale assim: poxa, mas eu já sabia disso. Meus irmãos, conhecer a Deus dessa forma é um grande privilégio. Um grande privilégio. Você talvez não tenha noção disso. Em João 1:1 podemos ver também que no início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui nesse texto vemos mais claramente a imagem de Jesus na criação de todas as coisas e no início delas. Logo, ele se revela como Alfa. Ele está se intitulando o início. Ele é o início. Então podemos afirmar que Jesus estava no início de todas as coisas, amém? Mas também,
uma coisa que nós às vezes não queremos ouvir, porque nos traz imenso desconforto. Significa que Jesus se revela como ômega. E isso significa que ele também estará no fim de todas as coisas. E embora nós tenhamos ouvido isso muitas vezes, eu particularmente confesso aos irmãos que é muito difícil cair essa ficha. Não sei os irmãos. E eu vou dizer por quê. Porque eu creio que exista um paradoxo. E que paradoxo é esse? Para aqueles que não conhecem a Deus, o mundo está ficando mais atraente. Muito mais atraente. E talvez isso faça muitas pessoas questionarem qual é a vantagem de estarmos aqui no domingo de manhã, meu irmão. Você já pensou nisso? Muita gente acha que nós estamos perdendo tempo aqui, sabia? Porque aparentemente, aqueles que são filhos da impiedade estão prevalecendo sobre nós. Porque eles são cegos, eles não enxergam. Mas nós sabemos que a glória do Senhor se revela em nossas vidas. Nós sabemos que assim quando morremos é porque vivemos para o Senhor. Nós sabemos que quando damos o nosso tempo, como Jesus disse, é dando que se recebe. Nós sabemos que quando nós damos o nosso tempo, nós estamos recebendo do Senhor. Mas aparentemente, meus irmãos, o mundo parece mais atraente para aqueles que não servem ao Senhor. Vocês concordam? Mas para nós o mundo está ficando mais difícil. E talvez você não entenda o que eu estou dizendo, meus irmãos, vocês já perceberam? Eu vou dar só um exemplo, podia falar muito tempo sobre isso. Mas eu vou dar só um exemplo. Vocês já perceberam que está ficando muito mais difícil falar a verdade? Ser sincero, falar o que você pensa. Vocês já perceberam que existe uma coisa agora chamada tribunal da internet? Que quando você não segue uma moda, quando você não segue um paradigma estipulado, você é cancelado. As pessoas não te seguem, as pessoas não te dão atenção. Fora quando as pessoas te ridicularizam pelo que você pensa. Talvez você pense que o tempo da perseguição vai demorar. Eu te digo, meu irmão, com todo o temor ao Senhor, ele já chegou. Se você não está causando indignação naqueles que não são do mundo, eu acho que está na hora da gente repensar a prática do nosso evangelho. Meus irmãos, o mundo para quem conhece a Deus está ficando um lugar muito difícil. Mas ainda assim a Bíblia nos garante que haverá um final de todas as coisas. E o que marca esse final, meus irmãos? O que vai marcar esse final? A volta do nosso Senhor Jesus. Amém? Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Por isso ele se revela como ômega. Ele é o início e ele é o fim de todas as coisas. Tudo está ligado a Jesus. Por isso, meus irmãos, que eu vou dizer uma frase aqui que parece que está ficando demodê. Mas as nossas vidas dependem da maneira que nós conhecemos a Deus. Porque tudo vai ser influenciado partindo do ponto daquilo que nós conhecemos de Deus. Deus é a lente pela qual nós vemos o mundo. Nós estamos vivendo de acordo com as perspectivas que nós temos de Deus. Talvez a gente ignore isso e viva do jeito que a gente quer. Mas o jeito que nós estamos vivendo, eles são diretamente influenciados pela maneira que nós conhecemos a Deus. Quer ver um exemplo? As pessoas que não conhecem a Deus vivem como se Deus não existisse. Se Deus não existe, por que eu tenho que ter uma vida digna? Por que eu tenho que ser uma pessoa que pratica o amor ao próximo? Da onde vêm esses ensinamentos?
Por que eu tenho que amar meu irmão como a mim mesmo? Se eu vivo como se Deus não existisse. E na teologia existe uma coisa chamada ateísmo prático. Os irmãos já ouviram falar nisso? O que é o ateísmo prático? É quando a pessoa até crê em Deus, mas ela vive como se ele não existisse. Então, meus irmãos, eu queria pedir aos irmãos que abram a Bíblia de vocês, e eu vou ler um texto bem extenso, mas é para a nossa edificação. O texto está em Mateus capítulo 24, nós vamos ler o versículo 4 ao 8, depois nós vamos ler o versículo 21, e depois do 29 ao 31. Mateus 24. Mateus 24, do 4 ao 8, primeiramente, meus irmãos. E aqui nesse texto, enquanto os irmãos procuram, Jesus, ele está nos avisando sobre o fim das coisas. Quem achou diz amém? Amém. Glória a Deus. Jesus respondeu: cuidado, versículo 4, que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo. Enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. E eu quero parar aqui só para fazer um adendo. A guerra sempre é uma coisa ruim. Mas Jesus está dizendo aqui o seguinte: quando a gente vê acontecendo isso, para nós não termos medo. Porque é necessário que tais coisas aconteçam. E o que a gente aprende com isso? Nem sempre o que aparentemente parece um mal é de fato um mal. Às vezes é a vontade do Senhor. E nós só vamos perceber isso se os nossos olhos estiverem aqui. Porque senão nós vamos reproduzir besteiras que nós ouvimos aí. Olha, você está vivendo em pecado. Olha, Deus não ama você, Deus não é bom. Mas Jesus está dizendo aqui que haverão guerras, e numa guerra há muitas mortes. Mas é a vontade de Deus, meus irmãos. E Jesus está dizendo para a gente não ter medo quando isso acontecer. Mas ele não está dizendo aqui que nós vamos ser livres dessa guerra, não. Pode ser que alcance um de nós. Pode ser que alcance um parente. E aí? Você está pronto para adorar o Senhor? Continuando, meus irmãos. Ele diz no 7, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Aí eu penso, meus irmãos, se o início é isso, eu não queria nem ver o fim. Né? Porque se vai iniciar assim... Mas aí eu vou pular para o versículo 21 e vou pedir para você me acompanhar. Que o versículo 21 diz assim: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. O que Jesus está dizendo é o seguinte: vai acontecer algo que não tem precedente histórico, ou seja, uma coisa que a gente nunca experimentou. Uma coisa que a ciência é incapaz de comprovar porque nunca houve. E eu vou pular lá para o versículo 29. Imediatamente, após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos,
de uma outra extremidade dos céus. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Essas são as palavras do Senhor Jesus quanto à consumação. Ele nos explica que haverá eventos climáticos na natureza como sinais. E depois desses eventos, ele enfim voltará. E aí, meus irmãos, eu não tive a oportunidade de falar para os irmãos. Toda vez que sou convidado aqui para pregar, eu não gosto de trabalhar com título de mensagem. Porque na minha visão, isso limita a liberdade que eu gosto de dar ao Espírito Santo para agir e para mudar aquilo que Ele quer mudar. Mas hoje eu queria que os irmãos pensassem no texto, no título dessa mensagem, que é: não é tempo da improdutividade. Eu queria que isso ficasse ecoando na mente dos irmãos. Não é tempo da improdutividade. E eu gostaria que os irmãos caminhassem um pouquinho para frente em Apocalipse 6. Porque esse texto, ele fala: haverão as grandes tribulações, haverão sinais na natureza, haverão guerras e rumores de guerras. E esse texto fala sobre alguns selos que serão abertos. Alguns selos que serão abertos. E eu queria chamar a atenção dos irmãos para algo aqui muito interessante. Ao ler esse texto, meus irmãos, eu queria que vocês vissem que qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência. Qualquer semelhança com o que nós vamos ler aqui hoje não é mera coincidência. Vamos lá. Apocalipse 6, versículo 1 e 2. Olha o que diz o texto. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei diante de mim e estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco. E foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Existem duas correntes teológicas que vão nos explicar essa figura aqui. A primeira delas é a que eu queria passar aos irmãos. Acredita que essa passagem é uma referência ao Senhor Jesus na sua primeira vinda. Ele era o cavaleiro branco. E esse texto mostra o triunfo do cristianismo sobre o paganismo e sobre o judaísmo. Mostra a soberania de Jesus. Mas existe uma segunda corrente, que entende que o cavaleiro é o anticristo, o falso Cristo, que inicia a sua conquista na terra. E reparem os irmãos que nesse arco não há flechas. E indica que ele conquistará as nações de forma pacífica. Abre-se caminho para o movimento triunfal do anticristo após o arrebatamento da igreja. Eu quero ler com os irmãos o texto, mas não precisam abrir. Continuem aí no texto de Apocalipse. Eu vou ler 2 Tessalonicenses, para os irmãos verem o que diz a palavra do Senhor quanto a esse assunto. 1 Tessalonicenses 2, eu vou ler do 1 ao 12 e diz assim: irmãos, quando a vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus,
ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhe falar essas coisas? E agora vocês sabem que o que o está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, aleluia, e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por esta razão, Deus lhes envia um poder sedutor. Um poder sedutor. A fim de que creiam na mentira. Meus irmãos, reparem que isso vem da parte do Senhor. Um poder sedutor que nos seduz a crer na mentira. E sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Esta passagem faz paralelo com Mateus 24, 5 e 9, que nós já lemos. E cumpre a profecia de Cristo, relatada em João 5, 43, meus irmãos. Eu sei que é trabalhoso. Eu não vou pedir os irmãos que abram nesse texto, mas eu queria ler com os irmãos João 5, 43. João 5, 43, olha o que diz a palavra do Senhor. Vocês lembram que o texto disse? Um poder sedutor para que creiamos na mentira. Olha, meus irmãos, olha o que diz, João 5, 43. E é Jesus dizendo: eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês aceitarão. Poder sedutor para que creiamos na mentira. E aí, meus irmãos, caminhando em Apocalipse, continuamos no versículo 6, né? No capítulo 6, agora vamos ler o versículo 3 e 4. Ele diz assim: quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Meus irmãos, vamos mastigar isso aqui. Às vezes eu tenho a impressão que a Bíblia é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Porque isso foi escrito há muitos anos. E parece que ele está narrando uma coisa que está acontecendo hoje. Onde está a nossa paz, meus irmãos? Onde está a nossa paz? Você já parou para pensar nisso? Você já reparou que cada vez fica mais difícil estarmos em paz? Cada vez condicionamos a nossa paz a mais coisas e mais difícil fica estarmos em paz? Eu não sei se os irmãos repararam, mas os irmãos já viram o aumento da violência? Os irmãos já viram nos bairros que eram pacíficos como aumentaram a violência? Outro dia eu escutei alguém dizer que um grupo de homens se dirigia até a casa dessa pessoa para cobrar pela segurança dessa pessoa. E se a pessoa não pagasse, às vezes podia até pagar com sangue. Meus irmãos, a guerra civil que a gente vive hoje na rua é uma guerra invisível. E ela mata muito mais do que o coronavírus.
Você já viu a guerra entre o Estado e o tráfico? Entre o Estado e a milícia? Gente, morre todo dia muitas pessoas. Muitas pessoas morrem todos os dias. E eu pergunto, o texto diz que esse cavaleiro vermelho, ele recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. Meus irmãos, será que isso já não está acontecendo? Eu pergunto aos irmãos. No versículo 5 e 6 diz assim, aí é o terceiro selo. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário. E não danifique o azeite e o vinho. Talvez você se pergunte, meus irmãos, o que significa 1 denário? O que significa 1 denário? A Bíblia vai nos ensinar que 1 denário, e eu não quero entrar nesse mérito para não me estender, eu estou vigiando no tempo para ser convidado de novo. Mas a Bíblia diz que 1 denário era o salário referente a 1 dia de trabalho. Então, você trabalhava 1 dia inteiro para ganhar 1 denário por dia. E olha o que a Bíblia está dizendo aqui nesse versículo 5 e 6, meus irmãos. 1 quilo de trigo por 1 denário. E esse cavaleiro carregava uma balança nas mãos. E não sei se os irmãos sabem, mas naquela época e até hoje, a balança nas mãos significa um símbolo de justiça. Ele carregava uma balança nas mãos e ele dizia: 1 quilo de trigo por 1 denário. Sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? Ou 3 quilos de cevada por 1 denário. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que você vai ter que trabalhar 1 dia inteiro para que você seja capaz de se alimentar durante aquele dia. O seu trabalho vai estar ligado à sua alimentação. E o teu salário de 1 dia inteiro só vai ser capaz de te alimentar durante 1 dia. Você vai trabalhar para comer. E aí eu te pergunto, meus irmãos, isso não é a realidade de muito brasileiro hoje? Sobra dinheiro para fazermos aquilo que queremos? Se sobra, nós somos privilegiados, meus irmãos. A grande maioria das pessoas não tem. A grande maioria das pessoas trabalham para comer e às vezes não conseguem. Meus irmãos, com essa inflação, às vezes o preço da cesta básica quase encobre o valor do salário mínimo. E para aqueles pais que têm muitos filhos, e para aquelas famílias que são grandes, você já pensou nisso? Talvez isso, meus irmãos, já esteja acontecendo. E nós nem estejamos percebendo. Assim como aqueles no tempo de Noé não perceberam quando a arca se fechou. Noé fechou a arca e era um dia como outro qualquer. Então, meus irmãos, no versículo 7, quando o cordeiro abriu o 4 selo, ouvi a voz do 4º ser vivente: venha. Olhei diante de mim, estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte e o Hades. O seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra, para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meios de animais selvagens da terra. Eu creio que esse selo, ele vai dispensar comentários. E os próximos selos, meus irmãos, eu poderia lê-los aqui para que nós pudéssemos trabalhar. Mas eu creio que os próximos selos, aí ele vai falar sobre o 6º selo,
que houve um grande terremoto, e o sinal, está no versículo 12, o sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua se tornou vermelha como sangue, e as estrelas caíram sobre a terra como figos verdes. Caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas destes lugares. Eu fico pensando nisso aqui. Eu penso, às vezes tem uma tempestade, dá um trovão, a gente corre de medo, né? Quando eu era mais novo, né, os mais antigos diziam assim, olha, não fica na frente do espelho não. Né? Quem já ouviu isso? Tá dando trovão? Não fica na frente do espelho não. A minha avó, na época, ela cobria os espelhos. Se a gente tem medo de trovão, meus irmãos, imagina isso aqui. O céu vai ser recolhido. Haverá grandes sinais na natureza. Haverão grandes sinais na natureza. E no capítulo 8 ele vai falar sobre o último selo, que é o 7º. Ele diz que houve silêncio nos céus cerca de meia hora, né? E ele viu os 7 anjos que se acharam em pé diante de Deus. E a ele foram dadas as 7 trombetas. E aqui ele já fala da volta de Jesus. Amém? E aí, meus irmãos, talvez você esteja se perguntando assim, nossa, o que esse cara vem aqui falar sobre isso? O cara quer estragar o meu domingo. O cara veio falar sobre o fim de todas as coisas. Bem nessa época de pandemia, onde muitas pessoas estão morrendo. Meus irmãos, eu não vim aqui trazer uma má notícia para vocês, até porque eu creio que não há ninguém aqui que saiba que haverá o fim de todas as coisas, que não saiba que haverá o fim de todas as coisas. Eu vim aqui não para te informar, eu vim aqui para te alertar. Porque Deus está falando, olha, meu povo, eu estou voltando. E aí? O fim das coisas não é uma má notícia para nós, meus irmãos, não é. Essas coisas vão acontecer, e assim como Deus não livrou os hebreus das pragas do Egito, Ele também não nos livrará dessas coisas, creio eu, mas Ele nos protegerá. Eu creio que nós andaremos sobre as águas, os irmãos me entendem? Os problemas virão, mas nós suportaremos, porque o Espírito Santo nos guiará. Isso é motivo de alegria, meu irmão. Isso é motivo de regozijo. Não é motivo de medo nem de tristeza. Nós que estamos em Cristo Jesus, ainda que morramos, viveremos. Nós precisamos parar de temer a morte. Quem teme a morte é aqueles que não conhecem a Deus. Quem teme as dificuldades são aqueles que não conhecem a Deus. Nós conhecemos a esse Deus maravilhoso e Ele é bom e Ele nos ama. O que poderá fazer a nós esse mundo? Olha, Rod, mas eu não quero perder o emprego, eu não quero passar fome, eu também não quero, meu irmão. Mas se for da vontade de Deus, eu vou passar por isso, dando glórias ao Senhor. Dando glórias ao Senhor. Nós estamos vendo nossos irmãos, alguns irmãos nossos acometidos dessa doença. Alguns já se curaram. Eu conheço pessoas que se foram. Eu te digo, meu irmão, isso é uma armadilha para nós, porque numa leitura muito simples disso, nós podemos entender que Deus não está no controle das coisas. Isso é uma grande mentira de Satanás. Grande mentira. Deus nunca perdeu o controle de nada. Tudo o que acontece está na palma das mãos dele. E você está na palma da mão dele. Se você assim permitir e crer. Mas para isso você precisa de fé. Você precisa acreditar sem ver. Você precisa crer sem ter garantia. E isso só é possível através de um relacionamento com o Senhor. E aqui, meu irmão, que eu vou começar a pregar. Porque eu te contei isso tudo para te alertar. É como se você fosse ao médico e ele dissesse assim, olha, se você continuar fazendo isso, você vai morrer.
E aí você tem a opção de parar de fazer e de ter uma vida diferente ou de caminhar para um momento de dor. E o alerta, meu irmão, que eu tenho para te dizer hoje é que Jesus está voltando. Jesus está voltando e a pergunta é: como estão as suas vestes? Porque vocês lembram que eu disse para vocês no início sobre o título da mensagem? Não é tempo de improdutividade. Como diz a linguagem do futebol, estamos aos 45 do segundo tempo, estamos perto do fim das coisas. Não é tempo de esmorecermos. Não é tempo de duvidarmos. Não é tempo de nos afastarmos. Não é, meus irmãos. E talvez, meus irmãos, você saia daqui como se nada tivesse acontecido. Você não vai pensar em mais nada. Você vai para casa, vai almoçar, vai fazer aquilo tudo que você sempre faz aos domingos. E talvez isso não mude nada no seu dia. Mas isso não muda o fato de que Jesus está voltando. Quer você creia, quer não. Ele está voltando. E aí eu quero falar com os irmãos de uma estratégia do inimigo. Uma estratégia do inimigo que parece cegar ao povo de Deus. E eu percebo, meus irmãos, que assim como o Espírito Santo trabalha em nós, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Cristo, a teologia chama isso de regeneração, processo de santidade, que é quando você se relaciona tanto com o Espírito Santo que ele vai moldando você. É como se você fosse um vaso de barro na mão de um olheiro. Então, assim como o Espírito Santo trabalha em nós para nos tornar parecido como Jesus, o inimigo de nossas almas também trabalha contra a obra de Deus e contra o povo de Deus. Nós não podemos ignorar isso. Vocês acreditam que eu conheço pessoas que são crentes em Jesus e não acreditam no diabo? Elas não querem falar do inimigo. Aí eu fico perguntando, se o cara não acredita no diabo, ele também não acredita em Deus, porque a Bíblia diz que o Satanás é o inimigo de nossas almas. E nos atrapalha. E tem o objetivo de matar, de nos roubar, de nos destruir. Não podemos deixar isso passar desapercebido, meus irmãos. Satanás está ao nosso redor, doido para nos devorar, ele ruge como um leão. Eu já tive algumas experiências, que eu não vou contar para os irmãos, porque por causa do tempo. Mas Satanás não está satisfeito com o povo de Deus não, meu irmão. Não está satisfeito com você não. Toda vez que você levanta da cama, é uma guerra que você vai enfrentar. A pergunta não é se existe guerra, a pergunta é se você sabe que você está participando da guerra. E se você está pronto. Antes, meus irmãos, eu creio que a estratégia de Satanás era uma. Mas eu creio que as coisas mudaram. E eu creio que a estratégia de Satanás também mudou. E eu queria que vocês... Eu vou dizer uma frase para vocês. Queria que vocês prestassem bastante atenção. Satanás não quer tirar mais ninguém da igreja. Sabe por quê? Porque hoje nós temos muita informação. É impossível você não ouvir a palavra do Senhor. Você pode até não querer, você vai ouvir. A gente entra nas redes sociais, por mais que a gente não esteja procurando isso, tem sempre alguém falando de Deus lá. Tem sempre um post de alguém sendo usado por Deus. Então, meu irmão, eu creio que Satanás não quer mais tirar ninguém da igreja. Mas ele quer que, estando nós na igreja, nos tornemos improdutivos. Satanás não quer nos tirar da igreja, mas quer que, estando nelas, nos tornemos improdutivos. Meu irmão, o foco de Satanás não mudou, continua sendo nós. Tem gente que pensa que Satanás é inimigo de Deus. Esquece isso, meu irmão.
para exercer pá de inimizade, significa semelhança. Você já viu se uma formiga é sua inimiga? Tem gente que tem medo de barata, né? E tem gente que acredita que aquela barata é uma inimiga. Por quê? A barata voadora, às vezes, né? Vem, você corre dela, mas ela não é sua inimiga. Por quê? Você pega o chinelo e acabou a inimizade. Você vai lá e esmaga a barata. Então, inimizade requer pá de igualdade. E não há ninguém como nosso Deus. Ninguém se compara ao nosso Deus. Satanás é nosso inimigo. Ele quer nos destruir. Então, meus irmãos, por que ele quer nos destruir? Você já se perguntou? Ele quer nos destruir porque nós temos em nossas mãos a chave que tira as pessoas do domínio dele. Cada um de vocês, meus irmãos, que ouviram o Evangelho, é uma arma poderosa. Sabe por quê? Porque se você pregar esse Evangelho que você ouviu, e a outra pessoa deixar o Espírito Santo fazer a obra dele, ela também vai crer. Menos um no inferno. Menos um sobre o domínio de Satanás. Por isso que ele nos odeia. E a impressão que eu tenho é que ele tem pressa. Você já viu como as pessoas estão evoluindo? Né? E essa chave, meus irmãos, para tirar as pessoas do inferno, ela se chama Evangelho. E eu quero dizer para vocês algo que a gente às vezes esquece. Nós somos a igreja de Cristo. E as portas do inferno não prevalecerão sobre nós. Mas a gente às vezes tem medo. A gente pensa assim, poxa, mas eu não estou fazendo isso, eu não estou fazendo aquilo. Meu irmão, eu não estou dizendo que você não tenha que fazer. Você precisa se relacionar com Deus e alimentar o seu espírito, alimentar a sua alma. Né? Você precisa se valer do alimento espiritual. Mas eu estou dizendo que você é do Senhor. Não negue a pregar o Evangelho a ninguém, por nenhuma condição que você estiver vivendo. Talvez Satanás coloque na sua cabeça que você não tem eloquência, que você não tem argumento. E aí eu te digo que não é você que convence. Se você ficar calado, a obra de Deus vai se fazer. Se você não disser nada, só ouvir a pessoa, se o Senhor quiser, ela vai se converter. Você só precisa dizer ao Senhor, eis-me aqui, usa-me como tu queres. Meus irmãos, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja de Cristo, mas eu preciso ser igreja. Eu preciso ser igreja de Cristo. E eu creio que todo mundo aqui está entendendo o que eu estou falando. Mas o inimigo nos ataca para que, uma vez na igreja, nos tornemos improdutivos. E eu vou explicar como isso acontece. E eu creio, meus irmãos, que a resposta está na leitura do Salmo. Eu queria que os irmãos abrissem no livro de Salmo, capítulo 11. Salmos 11. Olha que interessante, meus irmãos. Salmos 11, versículo 3. Olha que interessante essa palavra. Salmos 11, versículo 3. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? O que diz essa palavra, meus irmãos? Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Vamos fazer perguntas ao texto, uma leitura indutiva. Quem são os justos? Os justos são os justificados pelo sangue de Jesus, correto? Correto? O que simboliza os fundamentos?
Quais são os fundamentos do cristianismo? Porque a palavra está dizendo que quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Os fundamentos estão sendo destruídos. A palavra fundamento gera a ideia de alicerce, não é isso? Quando estamos construindo uma casa, a primeira coisa que nós fazemos é o quê? O fundamento, o alicerce. É ou não é, meus irmãos? Amém? Isso significa que o alicerce, os fundamentos, é algo que sustenta alguma coisa, não é isso? Então, quais são os fundamentos do cristianismo? É algo que sustenta o nosso cristianismo. A nossa relação com Deus que se revelou a nós. E isso só é possível através do que chamamos das disciplinas espirituais. Mas você lembra o que diz o texto? Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Sabe o que esse texto quer dizer? Que o plano de Satanás para nos tornar improdutivos é atacar os nossos fundamentos. Os nossos fundamentos. Por quê, meus irmãos? Se não existe alicerce, pode ser um prédio de 300 andares. O que vai acontecer se eu destruir o alicerce? Vai no chão. E aí, meus irmãos, sem relacionamento com Deus, não podemos ser moldados por Ele. Logo, não poderemos andar em santidade. E aí, olha que interessante. O texto de 2 de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Olha o que diz o texto. Olha que interessante, meus irmãos, como é a palavra de Deus. É um livro vivo. Olha só, meus irmãos. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2 a 8. Se os irmãos não quiserem, não precisa abrir. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 2 a 8. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Olha como diz a palavra do Senhor. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daqueles que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Vocês lembram quando eu disse para vocês que Deus é a lente pela qual nós vemos o mundo? Vocês lembram disso? Olha a palavra de Deus aqui confirmando. A palavra está dizendo que Deus nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade por meio do pleno conhecimento. Ou seja, eu só obtenho todas as coisas quando eu obtenho conhecimento. Ou seja, é como se eu tivesse um tesouro, mas ele está escondido. Eu preciso tomar posse dele. E aí no versículo 4 diz assim: por intermédio dessas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar a sua fé. Olha só, acrescentar. Empenhem-se para acrescentar a sua fé virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, domínio próprio. E ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E o amor. E a fraternidade, o amor. Prestem atenção, meus irmãos. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Vocês pegaram? Como dizem os nossos irmãos pentecostais, né? Pegou? E aí, meus irmãos, nós vamos combinar esse texto que a gente acabou de ler com o texto de Gálatas 5. Gálatas 5.
22. Olha o que diz o texto. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Meus irmãos, novamente eu pergunto, pegaram? Sabe qual é a estratégia do inimigo? Para você e para mim? Atacar os nossos fundamentos. Sabe por quê? Porque sem eles, nós não conseguimos andar em santidade. E aí, meus irmãos, talvez você se pergunte, se eu não ando em santidade, o que acontece? Se eu não ando em santidade, eu me torno improdutivo. Por quê? Porque a palavra santidade significa separação para o uso. E se eu não estou separado para o uso, eu não estou sendo produtivo. Embora eu esteja na igreja, eu não sou igreja. Embora eu esteja sentado num banco desse aí, como eu estava aí há poucos minutos, eu não faço parte da igreja de Jesus. Eu me tornei improdutivo. E se eu não cresço em santidade, eu me torno improdutivo na obra de Deus. E como esse ataque acontece, meus irmãos? Nós precisamos entender quais são os fundamentos. Eu estou caminhando para o final. Nós precisamos entender quais são os fundamentos. Porque eu falei de fundamentos, eu disse que os fundamentos são os alicerces. E a palavra de Deus lá em Salmo 11:3 vai dizer que se os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? Ou seja, se você perdeu os fundamentos, você perdeu tudo. Eu separei alguns para a gente ler aqui, meu irmão. E o primeiro deles é a leitura da palavra. Porque a palavra de Deus é a forma que Deus se revela ao homem. Se eu não conheço a palavra de Deus, eu não conheço a Deus. E se eu não conheço a Deus, eu estou enxergando o mundo como aqueles que não conhecem enxergam. E eu estou reproduzindo aquilo que eles dizem. Eu estou reproduzindo aquilo que eles fazem. Você já percebeu, meus irmãos? E eu confesso aos irmãos que eu orei ontem, eu falei assim, é isso mesmo que o senhor quer que eu diga? E eu não queria trazer essa mensagem não, eu queria trazer uma mensagem legal. Que você saísse daqui assim nas nuvens. Mas é a palavra do Senhor, meus irmãos. E a Bíblia diz o seguinte, que é necessário que nós agrademos a Deus e não aos homens. E eu estou pedindo a Deus para que sempre me dê essa sensibilidade e dê a você também. Porque às vezes a gente pensa que é um privilégio de alguém estar aqui pregando a palavra do Senhor. Não, meus irmãos. Você também é um pregador da palavra do Senhor. Não sou não, é sim. É sim. O Senhor vai mandar pessoas na sua direção, assim como eles faziam com João Batista. E aí eu vou dizer para vocês o seguinte, vou abrir um parêntese aqui. Olha como as coisas estão mudando. João Batista era um homem muito simples. E ele ia para o deserto, se alimentava de gafanhotos e mel. Olha isso. Olha isso. E aí o que acontece? Tu pensa assim, o cara está lá no deserto, né? Deserto simboliza dificuldade. Quem quer ficar na dificuldade? Ninguém, meus irmãos. E o cara, por livre e espontânea vontade, ia para lá. Só que acontecia uma coisa que não acontece hoje. Deus mandava pessoas ao deserto para ter com eles. Porque elas reconheciam que aquele homem era um profeta do Senhor. E isso não acontece hoje, sabe por quê? Porque hoje nós seguimos quem tem mais seguidores. As pessoas não estão no deserto, elas não estão buscando ao Senhor, elas estão dizendo aquilo que nós queremos ouvir. E nós estamos indo ter com elas, mas no tempo de Jesus não era assim. Não era assim. Deus mandava pessoas ao deserto para falar com João Batista, para ter com ele.
E o Senhor se revelava. Meus irmãos, tem pessoas que falam onde estão os milagres, onde está o poder de Deus. Deus se calou, tem gente que está dizendo que Deus está morto. Não está não, meus irmãos. O que está acontecendo é que os nossos fundamentos estão sendo derrubados. O que está acontecendo é que nós não estamos influenciando o mundo. O mundo está nos influenciando. Você já percebeu como as pregações estão voltadas para o homem? Você já percebeu? As pessoas pregam hoje, meus irmãos. Eu vou usar o português bem claro, porque foi o Senhor que mandou. Se os irmãos quiserem reclamar, reclame com ele, porque eu só estou vindo aqui falar o que ele mandou dizer. Vocês estão percebendo que cada vez está mais escasso as pregações falando sobre o arrependimento genuíno, sobre o pecado. Pregações diretas que dizem, se você continuar nessa prática, você vai ser condenado. Você precisa se arrepender. Quantas vezes você escuta essa pregação, meu irmão? Você não está mais escutando, porque ela saiu em desuso. Porque se as pessoas pregarem isso, as igrejas ficam vazias. E aí eu digo para você, e daí? Se só tiverem 3 ou 4 pessoas aqui, e daí? Nós não somos empresa. Nós somos a igreja do Senhor. Meus irmãos, quantos pregam assim, aquele que roubava não roube mais. Aquele que adulterava não adultere mais. Aquele que fazia exposição do seu corpo, não faça mais isso. Quantas vezes você tem escutado, meu irmão, essas pregações? Elas estão cada vez mais difíceis. E quando Deus levanta alguém para falar sobre isso, ele é achincalhado. Eles chamam a pessoa de santarrão, chamam a pessoa de religioso. Mentira de Satanás, meu irmão. Ele não quer que você ouça a verdade. Ele não quer que a gente propague a verdade. Muitas pessoas estão sendo condenadas porque nós não estamos pregando o evangelho. Nós estamos sentados no conforto de nossas casas, enquanto as pessoas estão morrendo sem conhecer Jesus. E nós temos a chave capaz de libertar essas pessoas. O que nós temos feito com elas? Hoje a pregação é antropocêntrica. Ela é voltada para o homem. É uma pregação que diz o seguinte: olha, Deus vai te honrar. Olha, quem riu de você na dificuldade vai se arrepender, porque você vai vencer, você é mais que vencedor. Deus mandou dizer que aquela bênção vai chegar. E esses lugares estão ficando cheios. E aí qual é a impressão que a gente tem? Que a gente está fracassando e eles estão prosperando. Não estão, meus irmãos, não se engane. Não se engane. Jesus disse que larga é a porta que leva à perdição. Não queira ser maioria. Não se importe em ser minoria. Se Deus quiser que você seja minoria, seja minoria. Nós estamos ouvindo um evangelho, meu irmão, sendo pregado, só que é um evangelho sem cruz. O evangelho sem arrependimento. O evangelho que o cara profana. O evangelho que as pessoas profanam o nome do Senhor. Eles fazem piada. Por que eu acho a piada? Porque é uma aberração. Não tem nada a ver com isso aqui. Às vezes parece que a gente está lendo uma Bíblia diferente. O evangelho sem arrependimento. O evangelho sem cruz. O evangelho que não confronta o pecado. E até os louvores estão assim. Você já reparou? Meus irmãos, não sei quantos de vocês aqui escutam rádio. Caiu em desuso, né? Mas alguém aqui escuta rádio? Então, eu também escuto. Às vezes quando estou dirigindo, né? Quando eu vou de carro para o trabalho, eu escuto. E eu escuto uma rádio, não vou falar o nome não, para não criar polêmica, mas eu escuto uma rádio que toca louvores o dia inteiro. Meus irmãos, às vezes eu não tenho vontade de ouvir. Porque os louvores, eles não falam mais do que, eles não louvam a Deus pelo que Deus faz, não. Eles louvam a Deus pelo que Deus dá.
Eles ficam falando a mesma coisa, meus irmãos. Prestem atenção. É porque às vezes a gente está ouvindo. Preste atenção na letra dos louvores de hoje. Eles estão engrandecendo o homem. Olha, Deus vai te dar, Deus vai te honrar, Deus vai te levantar, meu irmão. Deus pode nos levantar? Pode. E eu creio que vai. Mas a gente tem que ficar buscando isso? Não. A bênção de Deus é consequência do meu relacionamento com Ele. Se eu me relaciono com Deus, automaticamente eu vou ser abençoado. É automático. Eu já estou terminando. O segundo fundamento, oração. E aí eu pergunto aos irmãos. Eu quero que os irmãos pensem no seguinte, eu não estou me excluindo disso não, tá? Porque aquele que traz a palavra é o primeiro que recebe a pancada do Senhor. Por que as reuniões de oração ficam tão vazias? Você já se parou para pensar? Por que cada vez menos interesse nós temos em orar? Porque disseram para a gente uma grande mentira. Que mentira foi essa? Que a oração é o último recurso. Ó, não tem mais nada para fazer. Vou orar. Isso é mentira, meu irmão. A oração é o primeiro recurso. Sem oração, não há nenhum poder. Porque se você não ora, você está dizendo o seguinte, olha, eu sou o meu próprio Deus, e eu vou agir de acordo com a minha vontade. Sem oração, não há nenhuma capacitação de Deus, não há nenhum relacionamento com Jesus. Jesus nos disse orar sem cessar, mas nós não temos tempo para orar. Nós não temos tido tempo para orar, nós estamos orando cada vez menos. E eu não quero que você pense que eu estou te acusando, eu quero que você faça uma autoanálise. Faça uma autoanálise. Eu não vou falar de tempo, porque tem gente que ora 1 hora e não ora. Mas tem gente que ora 10 minutos e, meu irmão, terceiro fundamento, jejum. E aí, meus irmãos, eu queria dizer o seguinte, as mentiras sobre o jejum são tão grandes que nós estamos esquecendo de como jejuar. Esquecemos. O jejum se tornou algo também antropocêntrico, voltado para o homem. Você já viu quantas pessoas jejuam para conseguir coisas? Ó, estou jejuando porque eu quero isso. Mas aí se você for falar, jejum não é para isso não. O cara vem com 7 pedras na mão. Nós esquecemos para que o jejum serve. O jejum se tornou obsoleto. Meu irmão, isso serve para mim. Fica achando que eu estou livre disso aqui não. Não fica achando que eu sou melhor do que você. Muito pelo contrário. Quando eu estou me preparando para trazer a mensagem, várias vezes a minha oração é: Senhor, manda outro. E eu estou falando para vocês com o coração aberto. Eu não me sinto nem um pouco digno de estar aqui. Estou aqui pela graça do Senhor. E o último fundamento, meus irmãos, é a adoração. E aí, meus irmãos, eu pergunto, como adorar a Deus adorando também ídolos? Hoje em dia é tão fácil idolatrar. Porque se você entender qual é o conceito da palavra idolatrar, resumindo tudo, ele significa colocar outra coisa no lugar que era só de Deus. E como a gente faz isso com muita facilidade, meu irmão? Hoje nós fazemos isso com muita facilidade. Qualquer coisa a gente coloca aí na direção. Quantas desculpas nós temos? Olha, eu estou trabalhando muito, eu estou cansado. Quantas desculpas nós temos? Esquecendo que nós estamos erigindo ídolos. Que o nosso altar, o altar que está dentro de nós, ele está quebrado. Como adorar a Deus se em nós há tantas distrações? Eu queria te deixar essa pergunta, meu irmão.
Essa pergunta, a minha oração é que você até esqueça quem trouxe a mensagem, mas que você lembre dessa mensagem, que você lembre dessa palavra, que essa palavra te incomode e você não consiga ficar em paz. Até que o Senhor te leve a um arrependimento genuíno e você mude de direção. Porque a palavra arrependimento, ela significa mudança de direção. Os fundamentos estão sendo atacados, meus irmãos. Quer você esteja atento para isso, quer não. A pergunta é: o que estamos fazendo diante disso? Porque, às vezes, um pedaço de plástico como esse se torna um ídolo nas nossas vidas. Ocupa um lugar que era de Deus. Às vezes a gente ouvindo a palavra aí, ela causa comichão nos nossos ouvidos, não é? Como diz lá em Timóteo. Por quê? Porque quando estamos ouvindo a palavra, a nossa mente está vagueando às vezes, dá vontade de ir no banheiro, dá vontade de ligar para alguém, dá vontade de mexer no WhatsApp, não é? Sabe por que isso acontece? Porque os fundamentos estão sendo atacados. Você fica com vontade de ir no banheiro quando você vai ver aquele filme que você estava esperando um tempão no cinema? Duvido. Arriscado você até fazer no banco, mas você não vai no banheiro. Não é verdade? Te dá sede quando você vai no cinema? Duvido. Você já leva a sua pipoca, você já leva o seu refrigerante, você já se prepara. Por que aqui na casa do Senhor a gente faz isso? Não é tempo de improdutividade. Amém? Queria pedir aos irmãos que ficassem de pé. Eu não quero comprometer o almoço de ninguém. Mas eu queria que a gente orasse. Eu queria que a gente curvasse as nossas cabeças. Eu vou pedir para a gente não se importar com quem está do nosso lado. Esquece quem está do seu lado, meu irmão. Ele está na mesma situação que você. Às vezes está até passando por um problema pior do que o seu. Queria que você se colocasse diante do Senhor nesse momento. E se a palavra do Senhor, ela mexeu no teu coração, ela te trouxe confronto, isso é bom, muito bom. Se o Senhor revelou a você essa manhã que você estava caminhando para um lugar errado, assim como Ele fez comigo, isso é muito bom. Não tenha vergonha, porque o Senhor só repreende a quem Ele ama. Isso é sinal de que o Senhor ama você. Ele não quer que você se perca. Ele não quer que você se contamine. Então eu quero pedir a você que se coloque diante do Senhor nesse momento com o coração aberto. Você que está aí em casa também, feche os teus olhos, se coloque diante do Senhor. Peça a Ele para que mude aquilo que precisa ser mudado. Peça a Ele que não te deixe ser improdutivo. Peça a Ele que restaure o teu altar se ele estiver quebrado. Mas tenha coragem. Coragem de admitir. É você e Deus. E mais ninguém. Senhor, eis aqui a tua igreja. Eis aqui o teu povo. Nós reconhecemos, Pai, que temos pecado contra ti. Mas graças a Deus que o Senhor sempre nos permite recomeçar. E que hoje, Pai, dia 23 de janeiro do ano de 2022, seja o dia do recomeço. Do recomeço daquele que reconhece que não estava caminhando de acordo com a tua vontade. Reconheço daquele que reconhece que estava vivendo aquém daquilo que o Senhor estabelece na tua palavra. O recomeço, Pai, daquele que se coloca diante do Senhor nesse momento
E ainda que ele pense que não tem mais jeito, que não há mais volta, o Senhor é o Deus que atua nas impossibilidades. O Senhor é o Deus que faz as fraquezas virarem fortalezas, porque a tua palavra diz que é na nossa fraqueza que o teu poder se manifesta. E nós pedimos em nome do Senhor Jesus, Pai, que hajam aqui hoje, nessa manhã, sinais, Pai, que comprovem aquilo que o Senhor diz na tua palavra, não para a honra e glória do nome de denominações, não para a honra e glória do nome de homens, para a honra e glória do teu nome, para que eles saibam, Pai, que o Senhor é o Deus, e o Senhor é bom, e as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, transforma o teu povo, Senhor. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, vem com providência, que a tua mão poderosa, ela passe sobre nós essa manhã, sejam naqueles que estão aqui no templo, sejam naqueles que estão nas casas, ó Pai, ou sejam naqueles que estão assistindo, que vão assistir o vídeo no futuro, que o Senhor, meu Pai, ó Deus, faça como o Senhor fez na história, o Senhor haja de forma poderosa, transformando, trazendo arrependimento, trazendo libertação, libertação dos vícios, libertação da idolatria, libertação da ignorância, libertação do engano, que o Senhor venha trazer libertação, Pai. Em nome do Senhor Jesus, derrama do teu poder, e que nós possamos sentir sempre a tua presença, como nós sentimos hoje. Nós oramos em nome do Senhor Jesus.